Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazermos uma exposição sobre o Espírito Santo relacionado à vida, ministério e obra de Jesus Cristo. O nosso objetivo nesta exposição não é tratarmos sobre os ensinos de Cristo sobre o Espírito Santo. Essa é uma temática de suma importância que todo estudante, leitor das Escrituras deve debruçar. O nosso objetivo neste momento é falarmos sobre as obras do Espírito Santo relacionadas ao Cristo, a Jesus Cristo. E nesta noite, neste momento, nós falaremos da obra do Espírito Santo relacionada à encarnação do Verbo. Então vamos estar fazendo uma exposição sobre o Espírito Santo e a encarnação do Verbo, a obra do Espírito Santo no Deus homem, na pessoa de Jesus, o homem, o Deus homem que esteve entre nós. Nós já temos abordado introdutoriamente os relacionamentos, as atividades e os nomes do Espírito Santo relacionados a Jesus. Nós temos pelo menos 5 títulos ou nomes do Espírito Santo relacionados a Cristo. E nós já temos pontuado, você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, que o Espírito Santo, ele foi dado após a glorificação de Cristo, que durante todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente, operando e ungindo a Jesus para fazer coisas grandes, provando assim a sua messianidade, que ele é o Filho de Deus, que o reino de Deus chegou no meio do povo de Deus. Então, nesta hora, nós estaremos tratando sobre o Espírito Santo e a encarnação, a relação que o Espírito Santo tem, a sua obra, na encarnação do Verbo. E, introdutoriamente, eu quero aqui citar uma frase do grande Benjamin Warfield. Ele fala sobre a nossa dedicação, ou a dedicação de um crente para compreender o Espírito Santo e sua obra. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, onde quer que os homens estejam se ocupando de santas e felizes meditações sobre o Espírito Santo e a sua obra, é seguro dizer que os fundamentos de uma vida espiritual verdadeira estão estabelecidos e que a estrutura de uma vida espiritual rica está se erguendo. Eu creio, queridos irmãos, que o estudo sobre o Espírito Santo e a sua obra lança os fundamentos de uma vida espiritual autêntica, robusta e poderosa. Estudar sobre a pessoa do Espírito Santo é centrar-se naquele que o Espírito veio glorificar, que é Jesus. A riqueza de se estudar o Espírito Santo, o Espírito da vida em Cristo Jesus, resulta, sem sombra de dúvidas, numa vida no Espírito que desfruta das riquezas que temos em Cristo. E neste momento nós vamos discutir as atividades ou a atividade do Espírito Santo em relação a Cristo em sua encarnação. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a encarnação do Verbo. E como nota introdutória para este ponto, onde falaremos sobre a obra do Espírito Santo na geração da natureza humana para a encarnação do Verbo, nós devemos entender que o milagre do Espírito Santo não está relacionado ao nascimento de Jesus, mas à concepção de Jesus. As Escrituras pontuam que o nascimento de Jesus foi um nascimento natural, possivelmente de parto normal.
mas a concepção de Jesus, ela foi sobrenatural, ou por que não dizer pneumática, gerada pelo poder do Espírito Santo. A obra sobrenatural de Jesus não está ligada, meus queridos irmãos, ao nascimento de Jesus, mas à concepção de Jesus, ou mais especificamente, a geração do corpo de Jesus no ventre de Maria. Então nós podemos afirmar, né, que a concepção de Jesus, ela foi sobrenatural, mas o seu nascimento foi natural e possivelmente de parto normal. A própria Bíblia sublinha a diferença entre concepção e nascimento. Nós lemos em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Isto fala da concepção sobrenatural de Jesus pelo Espírito Santo. E não apenas a virgem conceberá, mas ela dará à luz. Isso se refere ao seu nascimento. Então, o nascimento foi natural. E ele se chamará Emanuel, que, é claro, significa Deus conosco. Então, nota-se duas verdades que podem ser desenvolvidas melhor oportunamente. A primeira é que o Redentor foi concebido, meus queridos irmãos, ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele nasceu de forma natural da Virgem Maria. A humanidade de Jesus, ela não foi concebida pela relação sexual entre Maria e José. Afirmamos que a irmã Maria, ela não fez sexo com José, nem antes e nem durante a concepção e o nascimento de Jesus. Claro que depois do nascimento de Jesus, sem dúvidas, José e Maria coabitaram como um casal, pois nós lemos em Mateus capítulo 1, verso 28, que diz o seguinte: estando Maria desposada com José, sem que antes tivesse coabitado com ele, ela achou-se grávida do Espírito Santo. Nós lemos também no verso 25, contudo, não a conheceu. Veja, José não coabitou com Maria antes do nascimento de Jesus Cristo, e muito menos antes da concepção de Jesus Cristo. É dito isso para José, é necessário afirmarmos isto, irmãos, porque o próprio José, ele queria deixar Maria... Opa, o vídeo aqui deu uma pausa, meus irmãos, mas vamos continuar expondo as verdades de Deus. Então isso é dito porque José intentou deixar Maria secretamente, quando percebeu a gravidez. Mas um anjo do Senhor disse para José: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Noutras palavras, o anjo disse para José: olha, Maria não fez sexo com outro homem, José. Ela está grávida pelo Espírito Santo. O filho nela gerado é do Espírito Santo. A própria Maria levantou a pergunta ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lucas 1,35 fala sobre isso. Maria não coabitou com José, nem antes e nem durante a sua gestação. Muitas verdades podem ser sublinhadas sobre a concepção sobrenatural do Redentor, de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E, queridos irmãos, a doutrina do nascimento virginal e mais ainda a doutrina da concepção sobrenatural de Jesus são doutrinas principais e caras nas Sagradas Escrituras e que qualificam uma pessoa, crendo nelas, como verdadeiro crente. Se nós negarmos estas doutrinas, nós negamos o cristianismo bíblico. A doutrina do nascimento virginal de Jesus foi uma das principais doutrinas atacadas pelo liberalismo teológico no início do século XX. Certos teólogos tentam negar a virgindade de Maria. Todavia, nós, pelo claustro das Escrituras Sagradas,
pontuamos a virgindade da irmã Maria, bem como a concepção sobrenatural da humanidade do Verbo e também o nascimento virginal de Jesus. Juntamente com estudiosos não liberais, pontuamos que as palavras alma e paternos, hebraico e grego respectivamente, são traduzidas corretamente por virgem, indicando a virgindade da irmã Maria. A tradução mulher jovem, feita por algumas versões em inglês, não coaduna com o ensino claro das Escrituras. Maria não era apenas uma mulher jovem, mas uma jovem virgem. Não houve intervenção cromossômica, de homem algum. O Espírito Santo supriu essa parte necessária da concepção de uma criança no útero da irmã Maria. O relato bíblico do Evangelho de Mateus mostra por 2 vezes, com toda clareza, que a maternidade de Maria não é obra de José ou de qualquer outro homem, mas é obra do Espírito Santo. Neste momento, nós podemos salientar uma grande verdade da teologia histórica, e esta verdade é o postulado de que Maria realmente foi a mãe de Deus. Isso mesmo, Maria realmente foi e é a mãe de Deus, sem ser, é claro, uma deusa, sem participar, é claro, da divindade. Se nós negarmos que Maria é a mãe de Deus, estamos negando um importante ponto na teologia histórica da igreja. Não devemos conhecer Maria apenas como a mãe de Jesus, mas também como a mãe de Deus. Essa verdade foi aprofundada e compreendida como pertencente ao patrimônio da fé da igreja já desde os primeiros séculos da era cristã, até ser solenemente proclamada pelo Concílio de Éfeso no ano 431 da era cristã. A postulação ou a posição teológica de que Maria é Theotokos, ou seja, a mãe de Deus, ela faz parte da fé cristã. E trata-se de um título que não aparece, é claro, explicitamente nos textos bíblicos, embora encontremos a expressão mãe de Jesus e mãe do Senhor. E também se afirme na Bíblia que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, nós temos várias referências afirmando que Maria é a mãe de Jesus ou a mãe do Senhor. Mateus capítulo 1, verso 18, capítulo 12, verso 46, capítulo 13, versos 55 e 56, Marcos capítulo 3, versos 31 ao 35, Lucas capítulo 1, verso 43, Lucas 8 e 19, João capítulo 7, versos 3 ao 5, Atos capítulo 1, verso 14, Gálatas capítulo 1, verso 19. E a Bíblia também afirma que Jesus é o Filho de Deus. João capítulo 20, versos 28 e 31, bem como João capítulo 5, versos 17 e 18, capítulo 10, versos 30 e 33. E não afirmamos, irmãos, que Maria é a mãe da divindade do Verbo. Maria é a mãe da humanidade do Verbo encarnado. Existe uma expressão popular que diz o seguinte: como Deus, ele não teve mãe. Como homem, ele não teve pai. Seria mais preciso dizer o seguinte: em sua natureza divina, ele não teve mãe. Em sua natureza humana, ele não teve pai humano, mas teve um pai divino e uma mãe humana. O termo Theotokos, ou seja, mãe de Deus, é uma criação cristã e não pagã. Então é preciso notar que esse título, ele não existia na literatura pagã grega, mas foi criado pelos cristãos para exprimir uma fé que não tinha nada a ver com a mitologia
mitologia pagã sobre Zeus e a sua mãe Reia, mas foi cunhado pelos cristãos para sublinhar a fé na concepção sobrenatural e também sobre o nascimento virginal no seio de Maria, daquele que, desde sempre, era o Verbo eterno de Deus. Claro que nós, pentecostais e protestantes, negamos que Maria seja a onipotência suplicante, aquela que pode tudo com as suas súplicas a seu filho Jesus. Negamos também a sempre virgindade de Maria, ou que ela seja virgem perpetuamente. Também não aceitamos a assunção de Maria ao céu com um corpo glorificado. E ainda denunciamos todo o ensino estranho ao Novo Testamento sobre Maria. Mas devemos aceitar que ela era a mãe de Deus, porque Jesus, o próprio texto de Mateus diz que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Então Maria é a mãe do Deus encarnado. E também se diz na teologia, que Maria é a nova arca da aliança. Nós sabemos que a arca da aliança no Antigo Testamento continha as tábuas da lei, um vaso contendo o maná e a vara de Arão que florescera. Essa arca era a expressão visível de que Yahvé estava no meio do seu povo. Ele não era um Deus distante, solitário, mas um Deus imanente, próximo e solidário. Durante o tempo em que durou a travessia do deserto, o povo caminhava com o estandarte da presença de Yahvé. O propiciatório, que era a tampa da arca, era chamado de trono da misericórdia, trono de Yahvé. Os rabinos diziam que Yahvé manifestava sua Shekinah entre os querubins emoldurados numa só peça com a tampa da arca. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus é a presença visível de Deus e que todo batizado se tornava um templo ou arca onde habita a presença do Deus Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Daí se postula que a irmã Maria, a primeira cristã, se tornou especialmente a primeira arca da aliança de carne. Em Maria, pelo Espírito, o Verbo se tabernaculou. Ele se fez carne pela geração do Espírito no ventre da irmã Maria. É dito também que todos os cristãos, de certa forma, seguem na mesma direção. Os cristãos são contemplados com a graça de serem templos de Deus, ou seja, o Espírito Santo os transforma em templos vivos. Nós, cristãos, somos o corpo de Cristo, ou membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Somos pedras vivas dessa edificação. Assim como no deserto havia a tenda da reunião, que caminhava com a itinerância do povo, também hoje, por onde caminham os servos e servas de Deus, caminha a arca santa de Deus. Levamos esta marca em nosso coração. Nós somos um povo peregrino, nós somos um povo missionário. Maria era a arca de Deus, porque nela o Verbo tabernaculou. Foi gerado a humanidade do Verbo pelo poder do Espírito Santo. Por isso, alguns estudiosos afirmam, num certo sentido, observe isso, que Maria é a esposa do Espírito Santo. Notem que uma das figuras apresentadas no Antigo Testamento sobre o relacionamento de Deus com Israel é que o Criador é o esposo de Israel. Nós lemos em Isaías 54:5, porque o teu Criador é o teu marido. Deus e Yahvé se apresenta como o esposo, como o criador e como o marido da nação de Israel. No Novo Testamento, a igreja é chamada de virgem,
noiva e esposa do Cordeiro. E Jesus é chamado de noivo e esposo da igreja. Você pode ver isso em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, e capítulo 21, versos 2 e 9. Então, a igreja, ela se mostra na figura de uma virgem, de uma noiva e, por fim, esposa do Cordeiro. E Jesus é para a igreja o noivo e o esposo da igreja. Os estudiosos pontuam que Maria pode ser chamada, num certo sentido, de esposa do Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que Maria concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo. Lucas 1,35. Por isso se diz que ele, o Espírito Santo, é o esposo de Maria. Certos estudiosos até afirmam que Deus quis ter mãe, então escolheu Maria. Deus quis ter uma filha especial, uma filha bem-aventurada, entre outras, escolheu Maria. E Deus quis ter uma esposa e escolheu Maria. Nessa expressão, nós vemos uma clara referência sobre o relacionamento da Trindade com a irmã Maria. Primeiro, o Deus Filho quis ter uma mãe e escolheu Maria. O Deus Pai quis ter uma filha, bem-aventurado entre outras, e escolheu Maria. Deus Espírito Santo quis ter uma esposa e escolheu Maria, e nela gerou a humanidade do Verbo. Maria, meus queridos irmãos, é o exemplo de que por meio dela Deus derrotou Satanás. Por meio do descendente que nela foi concebido pelo Espírito Santo, conforme a promessa de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que diz: porém, inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher. Há uma inimizade contra a mulher. E em Maria, essa inimizade é derrotada pela concepção sobrenatural do Verbo pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que as Escrituras também falam sobre a concepção virginal de Jesus. Nós sabemos que o testemunho de Jesus é o Espírito profético. O Espírito Santo que atuou, movendo e guiando os profetas do Antigo Testamento, predisse a concepção sobrenatural e o nascimento virginal de Jesus. Com isso, afirmamos que o Espírito Santo esteve presente tanto na concepção de Jesus, como também guiando os profetas para falarem antecipadamente sobre este precioso milagre da concepção sobrenatural de Jesus. O texto mais sublime se encontra em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Mateus aponta que a geração da humanidade de Jesus pelo Espírito é exatamente o cumprimento desta profecia de Isaías. Mateus 1:22 nós lemos: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, ou seja, do profeta Isaías. Mateus gosta de mostrar que em Jesus cumprem-se as profecias. Afirma que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Irmãos, existem cerca de 120 profecias no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, e todas elas, em todas elas, o Espírito esteve presente, pois Pedro nos diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, originalidade ou interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade dos profetas. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo moveu os profetas a falarem da parte de Deus, e agora cumpre em Maria a profecia
da concepção milagrosa de Jesus Cristo. Isaías foi bastante específico ao falar da sobrenaturalidade da concepção do Messias. Essa profecia ela foi cumprida pelo Espírito Santo, gerando no ventre da Virgem Maria a natureza humana do Redentor. Podemos dizer com razão, Deus Espírito Santo falou pelos profetas e Deus Espírito Santo cumpriu estas profecias através da concepção no ventre da irmã Maria do Verbo de Deus. E eu quero dizer para você também que o Espírito Santo presente e regente na concepção e o desenvolvimento do embrião Jesus. Nós podemos afirmar que o Espírito Santo esteve presente em todo o processo da concepção de Jesus. Isso aqui é interessante. Então pode-se afirmar que o Espírito Santo esteve atuando desde o momento, entenda isso, o Espírito Santo, eu estou falando, meus queridos irmãos, sobre a relação ou a obra do Espírito Santo na encarnação do Verbo, na concepção e na geração da natureza humana do Verbo. Então pode-se afirmar que o Espírito Santo esteve atuando desde o momento da fertilização entre o espermatozoide, que foi uma providência do Espírito, e o óvulo, que foi da irmã Maria. Então o Espírito Santo esteve atuando desde o momento da fertilização entre o espermatozoide e o óvulo, a fusão dos pronúcleos do óvulo e espermatozoide, formando o zigoto, as clivagens, que são as divisões ou mitoses do zigoto ou zigoto, a mórula, chegando ao estágio chamado plastocisto, quando se fixa nas paredes do endométrio uterino. Isso é chamado de nidação. Agora, se a nidação for bem sucedida, iniciará a gestação do embrião. Se ela não for bem sucedida, o plastocisto será eliminado na menstruação. Sendo bem sucedido, segue todo o desenvolvimento do embrião, com a formação do córeo, do âmnio, do alantoide e do saco vitelínico, cujas funções são proteger, nutrir e realizar as trocas entre o embrião e o meio externo através do corpo materno. Então, eu creio piedosamente que em toda esta fase, até a formação, o crescimento do embrião, o Espírito Santo esteve presente na concepção e geração do Verbo. O Espírito Santo, irmão, o que eu estou pontuando aqui é que o Espírito Santo, ele é o agente da concepção de Jesus. O Espírito Santo, ele estava presente, atuando na concepção de Jesus. A concepção e a geração da humanidade de Jesus foi realizada pela intervenção vivificadora do Espírito de vida. O Espírito Santo foi responsável por criar o corpo humano do Filho de Deus, o Verbo. O Espírito Santo foi o agente da concepção sobrenatural de Jesus, bem como do nascimento virginal de Jesus. A encarnação não foi obra do Verbo sozinho, mas do Pai e também do Filho. O anjo disse para a Virgem Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A narrativa de Mateus esclarece o seguinte, meus irmãos: estando Maria, sua mãe, desposada, uma espécie de noivado com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida
pelo Espírito Santo. Então notem, a gravidez, né? a projeção ou a providência do espermatozoide foi algo do Espírito Santo. O Espírito Santo fertilizou o óvulo da irmã Maria e assim deu prosseguimento todo o desenvolvimento até o embrião, formando assim, meus queridos irmãos, a humanidade do Verbo. Nós lemos também que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A encarnação do Verbo, irmãos, foi realizado pelo ato criador do Espírito Santo no corpo da Virgem Maria. A concepção e o nascimento virginal foi um milagre especial realizado pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, pelo qual a segunda pessoa da Trindade, que é o eterno Filho de Deus, tomou para si uma natureza humana genuína, embora sem pecado. E ele nasceu como homem, sem contudo perder qualquer atributo de sua divindade. Por isso nós afirmamos que ele é Deus homem. Os textos são muito claros. O corpo humano de Jesus, o Cristo, o Verbo, foi gerado e criado pelo Espírito Santo. Pode-se dizer que o Pai preparou, ou melhor, formou o corpo humano do Filho pela obra geradora do Espírito Santo. Vamos ver dois textos que está escrito em Hebreus. Capítulo 1, verso 5 diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Hebreus capítulo 10, verso 5 está escrito: Ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseres, antes corpo me formaste. O Pai formou o corpo do Filho pela obra do Espírito Santo. O primeiro Adão foi formado por Deus. O Senhor soprou-lhe nas narinas e se tornou alma vivente. Mas o último Adão foi formado por Deus Espírito Santo e se tornou espírito vivificante. Também podemos salientar que o Filho, por sua própria vontade, assumiu um corpo de carne e sangue, como diz Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pode-se afirmar que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estiveram atuantes na encarnação e na geração, formação do corpo do Verbo. O Espírito gerando o corpo, o Pai formando o corpo e o Filho participando e assumindo o corpo, carne e sangue, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Deve-se pontuar também que o que se gerou e foi formado foi a natureza humana, não a pessoa do Verbo, não a pessoa de Cristo, porque a segunda pessoa da Trindade, ela sempre existiu. O Espírito Santo não formou o Filho, o Espírito Santo formou a humanidade do Verbo para a encarnação. Como dizia o grande Atanásio, Jesus se tornou o que não era, homem, e continuou sendo o que sempre foi, Deus. Na concepção da natureza humana pelo Espírito, no ventre da Virgem Maria, se deu a existência da natureza humana do Verbo. Ali nós temos o Deus homem. Isso é o que a teologia chama da pessoa teantrópica do Redentor. O Deus homem. Jesus, ele tem a natureza divina e ele tem uma natureza humana. A humanidade que o Verbo adquiriu, ela foi perfeita, não pecaminosa. Ou ele também não participou da natureza pecaminosa, ou ele também não participou da inclinação do pecado.
Ele é o Deus perfeito na sua encarnação. Jesus não herdou a natureza pecaminosa que todos nós herdamos e nos inclina ao pecado. O corpo do Verbo, repito, foi gerado pelo Espírito Santo e não se tratava de uma natureza meramente santificada. O Espírito Santo não assumiu um homem e ali o santificou e Jesus, o Verbo, veio sobre este homem, como alguns ensinam. Não. O Espírito Santo gerou uma natureza humana e a pessoa do Verbo, ela encarnou, assumiu esta natureza. Por isso que os teólogos falam não de dupla personalidade do Deus homem, mas da unipersonalidade do Redentor. Jesus, o Cristo, o Verbo encarnado, não tem duas personalidades. A personalidade de um homem e a personalidade de Deus. Ele tem a personalidade do Verbo, mas ele tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E nós podemos frisar também a ação miraculosa do Espírito Santo na concepção da natureza humana do Verbo. Isso é indiscutível. Vou repetir. A ação miraculosa do Espírito Santo na concepção da natureza humana do Verbo é indiscutível. O Espírito Santo esteve presente ali. Mateus relata que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Essa narrativa de Mateus demonstra que ele creu nas revelações angelicais acerca da concepção sobrenatural do Redentor por obra do Espírito Santo. Mateus registrou, meus queridos, um evento sob o prisma de sua sobrenaturalidade. Mateus descreve claramente a ação sobrenatural do Espírito Santo para cumprir a profecia descrita em Isaías capítulo 7, verso 14. Mateus era um crente que acreditava na ação miraculosa do Espírito Santo na concepção virginal do Redentor no ventre da irmã Maria. O cristianismo que não crê no sobrenatural e na ação miraculosa do Espírito Santo distancia-se das Escrituras Sagradas e da fé dos primeiros cristãos. Além do testemunho narrativo de Mateus, nós temos o claro testemunho de um anjo do Senhor que apareceu em sonho a José. Mateus 1,20 diz: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A concepção de Jesus no ventre de Maria é pneumático, é pelo Espírito Santo. Esse mesmo anjo, irmãos, ele tinha explicado para a própria Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. No caso de José, um anjo apareceu em sonho para ele, mas no caso de Maria, o anjo Gabriel entrou onde ela estava. O poder do Altíssimo na concepção de Jesus agirá como que uma sombra fecunda sobre Maria. Pode-se dizer que o Espírito Santo e o poder é uma forma de paralelismo no texto. A expressão Espírito Santo e poder do Altíssimo significam a mesma coisa. É o poder do Altíssimo atuando no ventre de Maria para suprir ali a providência que era necessário ter um homem para que o filho fosse gerado, ou a natureza humana fosse gerado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é o dinamismo de Deus, criador e recriador. A sombra do Altíssimo ali, ou a sombra envolvente do poder do Altíssimo, pode ter um paralelo com a sombra da nuvem, porque segundo Êxodo, capítulo 40, verso 34, diz o seguinte: a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu o santuário. Isto sugere que Maria foi coberta pelo Espírito Santo e foi cheia da glória de Deus. E esse é um momento, irmão, glorioso na história da redenção.
A concepção do Redentor pelo Espírito no ventre de Maria envolveu a glória de Deus, o poder de Deus e o Espírito de Deus. A concepção sobrenatural e miraculosa da humanidade do Verbo é um dos grandes mistérios da cristologia pneumática. Esse tópico é um daqueles que devemos caminhar com total reverência, temor e tremor, pois se trata de uma obra eminentemente miraculosa do Espírito Santo sobre Maria. Nem mesmo os escritores bíblicos conseguem explicar o que aconteceu. Apenas eles narram os fatos materiais. A nossa atitude diante de uma obra tão sublime e transcendental do Espírito Santo, gerando a humanidade do Verbo no ventre de Maria, deve ser a mesma atitude de Maria em resposta ao anúncio de que ela engravidaria do Espírito Santo. Sabe o que Maria disse? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Realmente, irmãos, o anjo disse para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E havia a promessa de que uma virgem conceberia o Messias, o Redentor. E essa promessa foi cumprida quando o Espírito Santo supriu no ventre de Maria o que era necessário para gerar uma humanidade. E nesse processo e desenvolvimento, o Verbo encarnou. O Verbo assumiu a natureza humana e pelo poder e pela glória e pela sombra do Altíssimo que estava sobre Maria, ali nós temos Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Por isso ele é chamado de Santo e por isso ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. E eu concluo nesta hora afirmando altissonantemente que o Espírito Santo foi o autor da natureza humana na encarnação do Verbo. E o mesmo Espírito, irmãos, é o autor da nova natureza de todos aqueles que creem no Verbo de Deus. Como tenho pontuado, nós somos filhos de Deus, no Filho de Deus, por geração do Espírito Santo. A maternidade espiritual dos filhos de Deus é obra do Espírito Santo, assim como foi da irmã Maria. Que Deus os abençoe e que possamos meditar nestas grandes verdades sobre a ação, a geração, a formação do corpo humano pela glória, pelo poder e pelo Espírito Santo. O Verbo se fez carne porque o Espírito gerou esta humanidade. A sombra do Altíssimo cobriu a irmã Maria. A glória de Deus estava presente na serva do Senhor. Por isso nós afirmamos com a história da igreja que Maria é mãe de Deus, mas ela não é deusa, ela não é divina. Ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus e a sua humanidade foi gerada pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.